muitas coisas que eu gostaria de falar, mas não consigo falar agora. Muitos ainda não estão prontos para ouvir. Do que está por vir. É coisas fortes, é o que está por vir. Mas nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Querido Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo, pelo poder que há no nome que está acima de todos os nomes, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós invocamos a tua presença sobre nós agora mesmo. Que tu venha nos encher com esse óleo de unção. Que tu venha fazer com que nós possamos estar transbordando com o óleo do Espírito Santo de Deus. E para que possamos ter força neste tempo que está por vir. Força e sermos determinados para prosseguir na tua presença e neste mundo dos viventes, nesta terra dos viventes, dando testemunho pelo poder que há no nome de Jesus. Esta unção começa a descer sobre nós. Esta unção começa a descer sobre nós. E que muitas coisas possam acontecer nas nossas vidas, mudar, transformar e transbordar deste óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Prepara-nos, Espírito Santo. Prepara-nos pelo poder que há neste nome, o nome que está acima de todos os nomes. Senhor, nós não queremos apenas só escutar a sua palavra, não somente ler a tua palavra, nós queremos viver a tua palavra onde nós estivermos. Por isso nós clamamos que tu começa a trazer esta unção com fogo e com poder dentro de nós, para que as pessoas possam nos ver, possa ver o fogo do teu Espírito sobre nós. Os demônios têm que sair correndo, as enfermidades têm que bater em retirada, e o teu Espírito, Senhor, nos envolvendo cada dia mais. Em nome de Jesus é que eu oro, é no nome de Jesus que eu abençoo cada uma pessoa que está aqui nesta live. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai derramando a sua água, vai derramando a tua unção. E toda a honra, Deus, toda a glória, Deus, nós daremos somente a Ti e a mais ninguém. E estamos prontos para receber o que Tu tens para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então nós estávamos lendo aqui na Bíblia, 1 de Timóteo 4, vocês estavam me acompanhando, quero ler de novo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Vocês estão prestando bastante atenção no que nós estamos vivendo no dia de hoje? Então nós queremos muitas vezes buscar a presença do Espírito Santo de Deus, mas estamos recebendo coisas que não é de Deus, com uma aparência de Deus, e nós sendo infiltrados dentro das igrejas, palavras que vêm ao nosso encontro, que nós achamos inclusive profecias, que nós achamos que é de Deus e muitas vezes não é de Deus. Pela hipocrisia dos que falam, o verso 2, mentiras que têm cauterizado a própria consciência, que obedecem o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e porquanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus
e pela oração e santificação. Palavra-chave: santificação. Então, queridos, eu tenho muito medo de trazer, às vezes, mensagem para as pessoas. Nós temos uma mensagem muito simples, porque o Espírito Santo de Deus tem dado para nós. Então, nós temos um desejo muito grande de trazer a palavra para que todos possam entender. Quando nós estávamos orando, o Senhor falou há 1 mês e meio atrás para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado isso para vocês, tenho falado na live de manhã, para que nós pudéssemos falar sobre o Espírito Santo de Deus, o que Ele faz, o que Ele quer fazer, o que Ele tem que fazer neste tempo final, antes da última ciclo da igreja aqui na terra. E nós então continuamos. Depois eu falei: Senhor, mas eu vou parar. Não vai parar, vai continuar. E o que ele está falando comigo de novo, que eu vou voltar para lá, para o Espírito Santo. Mas tem gente: mas eu já escutei. Mas vai escutar mais. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar muito mais. Ele quer revelar os seus segredos para nós nesse tempo final. Agora ele falou para falar sobre fé. Estamos falando sobre fé. A fé, você sabe o que é a fé? Vamos escutar o que é a fé? Hebreus 11. Fala para mim. É o firme fundamento. É o firme fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Nós esperamos, não estamos vendo, mas você tem que crer no poder de Deus, na fé. E é isso que está faltando um pouquinho agora. Eu contei domingo algumas experiências que aconteceu comigo pela fé. Eu não via, mas eu senti algo dentro do meu espírito. E é isso que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Por isso, nós falamos primeiro sobre o Espírito Santo de Deus. E depois, sobre fé. O Espírito de Deus, ele quer falar conosco. E aqui o que está dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns vão se apostatar-se da fé, por obedecerem a quem? A quem? Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Queridos, quando eu comecei esse ministério, era um mistério na minha vida, porque tinha coisa que eu não entendia. E cada vez que eu era convidada para pregar em algumas igrejas, eu ia. E a primeira coisa que eu fazia, me ajoelhava no chão e pedia ao pastor para impor as mãos sobre a minha cabeça e passar a autoridade daquele país, daquele lugar, para eu pregar. E teve um dia que o Senhor falou: você não vai fazer mais isso. Mas por que, Senhor? Eu quero me submeter à autoridade da pessoa, daquela igreja, daquele pastor, daquela comunidade, daquela região. Ele falou: não vai. Mas não falou mais nada. Então eu comecei, eu mesmo orava. Antes de me chamar para o púlpito, eu botava o meu joelho no chão lá na igreja e eu orava. Quando chegava lá, eu também orava. Sem entendimento daquilo que o Senhor me falou. Mas muitas vezes, queridos, eu vou contar isso para vocês debaixo de um temor do Espírito Santo de Deus. Quando eu pegava a minha Bíblia, que eu abria ali no púlpito, eu só via, sabe, tipo uma corrente grossa que ia e voltava com aqueles macacos, micos, sabe, aqueles grandes, não é pequenininho não, os grandes. Como é que chama? Tipo gorila. Que sentava no púlpito e eu falava: mas como é que eu vou pregar com esse negócio aqui? Sentado no púlpito. E eu perguntava ao Senhor, ele falou: você
manda embora. Você é uma adoradora, você tem a unção, você tem a autoridade. Mas só que aquela pessoa que estava lá estava em pecados terríveis, difíceis. E aquele demônio é que dirigia aquela igreja. Aquele gorila dirigia a igreja. Outra vez eu fui num evento grande, que fizeram de mulheres, que eu fui, e cheguei lá, eu sentei, eu e um outro pastor que íamos falar, eu ia falar sobre adoração. E ele é um pastor muito famoso. Ele ia falar também um pouco sobre adoração, mas ele ia pregar, e ele tinha, para mim, ele tinha mais conhecimento da palavra do que eu. Entende? E eu pedi ao pastor, eu não quero sentar aqui atrás do púlpito, eu quero sentar na frente, na primeira fileira. Eu sentei na primeira fileira. E eu ficava ali em oração, de cabeça baixa em oração. Quando eu vi que começou a chamar os levitas, segundo dizem o nome, os levitas, para cantar, eu via aqueles demoninhos, tipo macaquinho, pulava no ombro de um, no ombro do outro, enrolava o rabo aqui no pescoço do outro. E eu falava, Jesus, o que é isso? O que é isso? O que eu vou fazer? Quer dizer, aquelas pessoas, em vez de levar a adoração, o louvor para Deus, tinha fogo estranho no altar. E é isso que Timóteo está falando. Timóteo está falando isso. Então, quando Deus abre os seus olhos no reino espiritual, que você começa a ver, você consegue pregar com discernimento, porque o Espírito de Deus traz a revelação para a sua vida. Entende, queridos? Quantas vezes já fui fazer congresso, é muito congresso de mulheres que eu era convidada, e chegava lá, as pessoas sentavam nas mesas ali. Eles sentavam nas mesas e serviam um lanchinho para um, para outro. Enquanto eu estava pregando, eu olhava assim, aqueles demoninhos tudo nos ombros, outros pendurados aqui. Eu olhava e via, misericórdia, é para me mandar embora, Senhor. Então, queridos, nós precisamos de ter esta unção do poder do Espírito Santo de Deus, para que você possa ver esse tempo final. É um tempo que o Senhor quer liberar uma nova unção para a sua vida, para a minha vida, para nós termos discernimento. Não adianta você pregar bonito, não adianta você falar bonito, não adianta você decorar textos, sendo que a unção não esteja sobre ti, sendo derramada sobre a tua vida. Nós precisamos disso. E por isso que mas eu não vou no congresso, já fui no outro, já escuto você pregar. Não, é totalmente diferente quando você está num congresso somente de adoração. Uma unção diferente vem sobre ti. Você recebe algo que você não recebe em outros lugares. Vocês estão entendendo, queridos? É importante, porque ali você está junto com um grupo de irmãos que tem comunhão com o Senhor, que são adoradores, estão aprendendo a adorar e estão buscando a presença de Deus. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas nós não enganamos a Deus, e é o Espírito Santo de Deus muito menos. Vocês entendem? Nós precisamos entrar numa dimensão do Espírito Santo de Deus. Precisamos pedir força, precisamos pedir o Espírito Santo de Deus que fale conosco. Precisamos viver uma vida de santidade. Então aqui o que ele está dizendo, o Timóteo, apostasia nos últimos dias é o que vai acontecer agora, nos últimos dias. E ninguém está livre disso, a não ser aqueles que adoram o Senhor, aqueles que estão o tempo inteiro buscando a presença do Senhor, aqueles que estão com o joelho no chão, aqueles que estão com boca no pó, aquele que busca o Senhor pelas madrugadas e abre o coração. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. O Espírito Santo de Deus muito menos você vai enganar.
Senhor, mas por que eu estou tão doente? Por que as pessoas fazem tantas coisas comigo? Por que as coisas na minha vida não acontecem nunca? Está precisando de uma busca, de uma abertura para o Espírito Santo de Deus entrar e penetrar e falar contigo aonde está a causa, aonde está o erro. Amém? Nós carregamos muitos fardos que nós trazemos dos familiares, espíritos familiares, nós trazemos tantas coisas que isso tem que sair. Não pode ficar em nossas vidas. Tem que desarraigar isso de dentro, arrancar com raiz. Nós precisamos de ser livres e ser libertos, ter desejo de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, meu querido, minha querida. Vocês estão entendendo? Prestando atenção. Chore, não é rasgar as suas vestes, mas chore diante do Espírito Santo de Deus e fale com Ele. Uma das coisas que Deus quer fazer em nós, Ele quer que o fraco se torne forte. O inimigo quer te abalar, o inimigo quer romper todas as coisas para que você não busque a presença de Deus, mas você tem que desejar. Como é que diz lá no Salmo 119, 112, alguém procura aí ler 119, 112, rapidamente. Nós precisamos entender essas coisas. Não é hora que você está com vontade, não é hora que você tem desejo. Não, você precisa trazer isso para dentro de você. Você precisa. Você inclinou o coração, você desejou, não tinha muita vontade, mas você resolveu. Eu resolvi, eu induzi a obedecer, a te buscar. Quer dizer, o teu coração não está com muita vontade, mas você vai induzir o teu coração a ter uma vida de santidade, de buscar a presença do Senhor, de acordar de madrugada, de buscar e orar. Você tem que romper essas barreiras na sua vida. Existe um espírito de preguiça que está entrando dentro dos evangélicos. Temos preguiça. Não queremos levantar as madrugadas, não queremos mais orar, não precisa mais. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Ele quer que você coloque o teu pé no rio, porque Ele vai abrir. Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar com a mão forte e poderosa, mas você precisa induzir, você precisa de querer. Amém? Tudo isso é os planos de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Nos últimos dias, a terra vai ser abalada, sacudida. Um abalo muito grande. Mas se nós pararmos, cruzarmos os braços, o inimigo vem e rouba aquilo que Deus te deu. Aquilo que você adquiriu. Você saiu lá de Portugal, especificamente para o Congresso. Deus viu. Você gastou dinheiro com passagem. Você foi, ficou os 3 dias lá com a gente. E recebeu aquilo que você foi buscar. Agora, se você cruzar os braços, o diabo vem e rouba tudo. Aquilo que você recebeu não pode. Agora você tem que dar continuidade. É aquilo que o texto falou aqui em Salmo 119. Eu vou induzir o meu coração a buscar o Senhor pelas madrugadas, porque eu sei que nas madrugadas a fila é mais curta, os portões são abertos. É pela madrugada que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo, meu querido? É ali que eu vou buscar o azeite.
É ali que eu vou colocar, não somente nas lamparinas, ela não pode se apagar, mas não só nas lamparinas, mas você tem que ter reserva. Você tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus, que são as reservas que nós temos, porque no momento que a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, o toque da trombeta nós não sabemos, mas nós temos a reserva do Espírito Santo de Deus, porque quando tocar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ninguém vai te enganar. Entende, queridos? Então não é tempo de cruzar os braços. Não é tempo de ficar em religiosidade. Não é isso, é aquilo, não porque o pastor falou isso. Não, você tem a palavra de Deus na tua mão, na tua boca e no teu coração. É isso aqui. Nem tudo que eu falo, se você acha que você não vai aceitar, não aceita, mas busca aqui na palavra. É a palavra de Deus que vai falar contigo, porque a palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Deus falando contigo. E se Ele falou, pode vir um anjo querer desfalar. Você não pode aceitar. Entende? Porque nós estamos vivendo hoje. É aquilo que está dizendo em Mateus 24. Espíritos enganadores. Tá? Espíritos de mentira. Agora uma epidemia de espírito de mentira vai vir sobre a terra, já está vindo. E você acha que está vindo para aqueles que é incrédulo? Não. Aqueles já estão lá no lugar deles mesmo. O diabo não precisa se preocupar com aquelas pessoas que estão no pecado. Ele vai preocupar com aqueles que estão buscando vida de santidade, aqueles que querem morar no céu, aqueles que querem viver uma vida para Deus. Então, esse aí é você e eu. Entende? Temos que pedir o Espírito Santo. Deus, me revela pelo amor de Jesus. Eu não quero pecar contra ti. Eu não quero ficar longe de ti, mas a palavra diz o seguinte, que às vezes até aqueles que estão mais próximo de você vai querer te impedir de caminhar. Aquele que está mais próximo de você vai impedir você de buscar a presença de Deus. Então, como é que eu falo? Sai da frente, porque eu vou passar. Eu estou debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar, eu quero pregar, eu quero orar. Agora chegou o momento que o Senhor está derramando uma unção sobre nós, os adoradores, para você orar pelos enfermos, os enfermos ficarem curados, para você orar para aqueles que estão com problemas, com a vida embaraçada, aqueles que estão endemoniados, vão ser livres e libertos pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach Ben Erhai, Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. E é por isso que Timóteo e Paulo estão junto aqui falando. O Espírito afirma expressamente, Timóteo, que nos últimos tempos alguns vão descrer do poder de Deus. Por quê? Porque estão obedecendo a outros espíritos, achando, aqui está escrito espírito com letra minúscula, espíritos enganadores. Não é o Espírito de Deus. Ensinos de demônios. Sabe, queridos, você começar a olhar para muitas igrejas, muitas, não é todas, mas muitas igrejas, está entrando um mundo dentro da igreja. E as pessoas com aquela sacola, tá? Aquela mochila cheio de demônios, na frente, pregando, e fala até línguas, mas não é nossa, não é do Espírito Santo de Deus, impondo as mãos sobre a sua cabeça. E Paulo diz, cuidado daqueles que estão impondo as mãos sobre a sua cabeça, porque está transmitindo demônios. Se é um pastor que não vive uma vida de santidade, se não é um pastor
ou uma missionária, uma pastora que vive na presença do Senhor, não permita que coloque a mão na tua cabeça, porque transmite outros espíritos que não é de Deus. Entende, queridos? Estão me acompanhando? Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Deus quer realmente trazer uma unção de vida, o zoe de Deus para entrar dentro da sua vida. Por quê? Vai haver muitos abalos que afetará quase todas as denominações. E este abalo e essas coisas que vão acontecer não é o diabo que está fazendo, não. É o próprio Deus que está permitindo, para que você aprenda a discernir os espíritos. Deus está remindo o tempo. Qual é o propósito de Deus para permitir que essas coisas aconteçam na sua vida? É para eu buscar mais. É para eu viver uma vida mais perto de Deus. Porque Ele quer remover. Ele quer remover o pecado das nossas vidas. Nós carregamos muitas coisas que estão ocultas, escondidas dentro de nós, e nós achamos que estamos certo, que estamos correto. Então fala: Espírito Santo, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E pelo poder que há no nome maior, o nome que está acima de todos os nomes, o nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu te dou todo o direito para remover todos esses espíritos que entrou na minha vida por intermédio de uma revista, por intermédio de um conselho, por intermédio de algum pecado que eu fiz. Arranca de dentro de mim e me ajuda a andar na tua presença. Pelo amor de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, tu tens poder para fazer isso. E a tua palavra diz que tudo que pedimos no nome de Jesus, tu farias. Então faz, me limpa, purifica-me completamente. Eu quero viver para ti somente. Me ajuda cada dia, cada caminhada, cada passo. Eu quero estar dando os passos de Jesus, aprendendo contigo. Sabe por quê, Espírito Santo? Eu não quero perder o toque da trombeta. Eu não quero ficar aqui nesta terra. Eu quero subir e encontrar com Cristo, meu noivo amado, nos ares, para viver com Ele eternamente, a eternidade. Amém. Em nome de Jesus, amém. O Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Amém. 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 E amém. Queridos, Amém. Que a unção do Espírito Santo de Deus desça sobre a sua vida e fales para você tudo aquilo que não foi falado aqui, Ele possa acrescentar e você possa entender os planos, os propósitos de Deus nas nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach Ben Elhai, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Eu te abençoo com a unção do Deus Todo-Poderoso. Eu te abençoo e eu declaro que o Espírito Santo de Deus, Ele está te envolvendo agora completamente, trazendo uma unção de vida. Ele está te envolvendo e te tocando, trazendo uma unção de cura sobre todo o teu corpo. Aquilo que estava oculto, escondido, o Espírito Santo de Deus traz à tona agora e te traz vida. Vida, vida e nova unção. E esta noite você vai dormir como uma criança, como nunca dormiu antes, debaixo desta unção. É o Espírito Santo de Deus te tocando, é o Espírito Santo de Deus te curando, é o Espírito Santo de Deus trocando as suas vestes velhas, rotas, e colocando uma veste nova,
Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido? Crê? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que bom que o Senhor está nos tocando, que Ele está trabalhando nas nossas vidas. Que bom que Ele nunca nos deixa sozinho. Amém? Deus, tua graça nunca falha.